E aí, galerinha, voltei aqui de novo com outro exercício para estar resolvendo com vocês. E de novo trouxe um exercício da parte de elétrica e peguei de novo da prova da UEPG, porque é uma prova que está próxima aí. Então vamos estar resolvendo, eu sei que vocês estão estudando. Então vamos trazer mais um exercício aqui. E por que que eu trouxe mais exercício de elétrica? Porque hoje é um exercício que me apareceu na monitoria e eu estou vendo que ainda vocês têm muita dificuldade quando um exercício traz uma malha onde tem associação de resistores. Vocês acabam se perdendo ali, não sabendo certinho qual resistor está em série, qual está em paralelo. Então eu vou estar ensinando um método aqui que dificilmente vocês vão errar esse tipo de exercício. Tudo bem? Então vamos lá, vou estar lendo o exercício aqui e vamos dando continuidade na resolução dele. Então ele fala assim, ó, uma associação de resistores é conectada a uma bateria de 17,6 volts, utilizando fios com resistência elétrica desprezível, conforme mostra a figura abaixo. Sabendo que os valores dos resistores são R1 igual a 4 ohms, R2 igual a 2 ohms, R3 igual a 2 ohms, R4 igual a 4 ohms e R5 igual a 4 ohms, assinale o que for correto. Então, beleza. O que você vai fazer quando o exercício te der uma malha dessa aqui? Primeiramente, você vai começar a nomear os pontos. Professor, como assim? Você vai pegar cada ponto da malha e vai estar dando o nome de uma letra para ela, ou sei lá, um coraçãozinho, estrela, fica independente. Eu chamo de letra para ficar mais fácil. Então vamos lá, o que eu faço? Eu pego a malha aqui e venho no ponto onde a gente considera que é um pontozinho de polo maior, né? Então a gente chega nesse ponto aqui e vai ser o meu ponto de início, que seria o meu ponto A. E vou começar a caminhar por cima da minha malha. E toda vez que eu estiver caminhando e passar por uma resistência, o próximo ponto eu vou trocar de letra ou de figura, tudo bem? Então, se eu viesse andando aqui, ó, então saímos daqui no meu ponto A, vim andando na malha, vim andando, cheguei até esse ponto aqui, ó, e não passei por nenhuma resistência. Então, eu mantenho a minha letra. Subi, vim caminhando, vim caminhando, vim caminhando. Cheguei nesse ponto, também não passei por uma resistência, então mantenho a letra. Cheguei nesse ponto, opa, tem uma resistência no meio do caminho. Então, quando eu chegar nesse ponto aqui, ele já não vai ter mesmo, já não vai estar mais com o mesmo nome, né? Então a gente muda. Se aqui era o ponto A, eu vou chamar aqui de B. Poderia chamar de C, de D, de X, de Z, de Y, tanto faz. Eu prefiro manter essa ordem. Então, agora nesse ponto aqui, ó, você vê que ele se ramifica, né? Então, aqui tanto faz para onde você vai. Eu, no caso aqui, vou subir. Então, subir, não tem nenhuma resistência, mantenho minha letra. Então, letra B. Poderia vir para cá, ó, saindo do B, pulo o resistor 2. Opa, se eu pulei resistor, eu pulo a minha letra. Então, se eu sair do B, chamei de C. Do C eu desço, opa, não tem nenhum resistor, mantenho a letra C. Fechei todos os pontos aqui, agora eu continuo. Letra C, vim andando, opa, tem um resistor aqui. Então esse ponto eu mudo de letra. Então vou chamar aqui de D. Estou descendo a minha malha, desci, 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 desci. Nossa senhora, desci um monte. Cheguei até aqui e não tem nenhum resistor. Então mantenho a letra. Agora virei, continuei andando na malha, não tem nenhum resistor. Chego no meu ponto final. Então esse meu ponto seria ponto D, porque não tem nenhum resistor. Tá, professor, o que eu faço agora? Agora você vai vir e vai traçar uma linha reta. Ou tentar, né? Que essa aqui ficou triste, mas dá para o gasto. Então a gente vem aqui e coloca qual foi o primeiro ponto que eu marquei? O ponto A. Qual foi o último ponto que eu marquei? O ponto D. Agora, entre o ponto A e o ponto D, quais foram os outros pontos que eu marquei? O ponto B e o ponto C. Beleza. Se tivesse mais pontos, a gente colocaria mais pontos. No caso aqui não tem, fechou. Tá, professor, e agora? Agora a gente vai colocar todos os resistores que eu tenho entre os pontos. Quer ver? Entre A e o B, quais resistores eu tenho? Tenho o resistor R1. Então eu venho e coloco meu resistor R1. Aqui eu já vou colocar quanto vale ele para ficar mais fácil depois as contas, tá, pessoal? Então meu R1 vale 4 ohms. Agora entre o B e o C eu tenho três resistores, né? Eles não poderiam estar em série, logo eles estão em paralelo. Quer ver? Então vamos lá, entre o B e o C, vou colocar aqui no meio o meu R3, ó. Entre o B e o C, entre o B e o C, R3. R3 vale 2 ohms. Agora eu puxo uma perninha aqui e ligo o outro resistor. Entre o B e C eu ainda tenho o R2 que vale também 2
ohms. E entre o B e o C ainda tenho mais o resistor R4. Então eu puxo outra perninha aqui e coloco ele aqui embaixo. O meu R4 vale 4 ohms. Opa, isso aqui ficou feio. Aí. E agora, entre o C e o D, meu último resistor, R5, que vale mais 4 ohms. Beleza, pessoal, isso aqui fica bem mais bonito que isso aqui. Logo, meu desenho está meio feio, né? Então dá uma relevada. Mas é muito mais fácil trabalhar com essa minha malha do que essa aqui, não é? Então, vamos continuar nela aqui. Agora, o que a gente precisa? Ó, ele me dá a minha voltagem, só que eu não sei quanto vale a minha resistência equivalente, eu não sei qual é a corrente que passa nesse circuito, e para estar respondendo as perguntas, a gente vai ter que estar achando isso aí. Então vamos lá. E uma delas, inclusive, aqui, ele pergunta qual é a resistência equivalente do circuito. Então vamos estar achando tudo isso antes, depois a gente vai para minhas questões, tudo bem? Então, senta aí, vamos lá, toma um café para dar uma acordada. Então, vamos lá. Então o que a gente faz? Primeiro eu vou estar resolvendo esses meus resistores aqui em paralelo. Porque em paralelo é um pouquinho mais chato que quando é em série. Porque em série é só somar os resistores. Então, eu vou estar chamando a resistência equivalente desse paralelo de R' equivalente para não estar confundindo com o equivalente do circuito. Tá bom, pessoal? Então, vou estar fazendo aqui, ó. Então, para estar resolvendo o resistor equivalente entre paralelo, a gente usa aquela formulazinha, né? 1 sobre R' equivalente é igual a 1. Já vou colocar os valores direto, tá, pessoal? 1 dividido por 2, mais 1 dividido por 2, mais 1 dividido por 4. A gente precisa tirar o mínimo entre eles. O mínimo entre 2 e 4 é 4. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1 dá 2. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1 dá 2. 4 dividido por 1 dá 1, vezes 1, que dá, 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, aqui em cima é 1. Então, isso aqui fica 5 sobre 4. Logo, meu R' equivalente é igual a 5 sobre 4. Para fazer isso, só precisa só inverter, né, pessoal? 5 sobre 4 não é o burro. 4 sobre 5. Que isso, professor? Tá errando? Pois é. Segunda-feira é triste, mas bora lá, pessoal. Então, a gente já sabe quanto que vale essa resistência equivalente. Vamos substituir esses três resistores por um resistor de 4 sobre 5 ohms. Então, a gente vem aqui, vamos só redesenhar o nosso circuito, coloca mais um, coloca aqui. Esse meu resistor é o R1, que vale 4 ohms. Isso aqui vale 4 sobre 5 ohms. E esse aqui também vale 4 ohms. Então, para a gente descobrir a resistência equivalente do meu circuito, seria só somar esses três resistores porque eles estão em série, né? Então ficaria 4 mais 4 mais 4 sobre 5. 4 mais 4 é 8, mais 4 sobre 5. Isso aqui, a gente coloca o mínimo entre 5 e 1. É 5, 5 dividido por 1 é 5 vezes 8 é 40, né? Mais 5 dividido por 5 é 1 vezes 4. 5 dividido por 1 vezes 4 é 4. Logo, a minha resistência equivalente é igual a 44 dividido por 5, que é igual a 8,8 ohms. Beleza? Então a gente poderia substituir esses três resistores por um só. Então a gente teria um circuito mais ou menos assim, ó. Só com um resistor, desce, e a minha diferença de potencial aqui. Isso aqui é igual a 8,8, isso aqui 17,6 volts. Então, para a gente descobrir a corrente que passa nesse circuito, a gente só precisa fazer um URI, né, pessoal? O a gente tem, o R a gente sabe que é 8,8 e o meu I a gente precisa descobrir. Isso aqui dá 17,6 dividido por 8,8. Deixa eu só colocar aqui, pessoal, porque estou na frente do resultado. Então, vou colocar aqui do lado. Então, 17,6 dividido por 8,8. Só fazendo a calculadora aí, ou de cabeça, se for bom, isso aqui dá 2 amperes. Então, quer dizer o quê? Agora a gente vai começar a voltar, tá, pessoal? Indo daqui para lá.
Saindo daqui, ó, eu teria uma corrente passando aqui, passando aqui, passando aqui, voltando aqui e voltando aqui de novo pelo outro polo. Então a gente pode agora, a gente sabe que no resistor equivalente passa 2 amperes. Só que esse meu resistor equivalente, eu posso abrir ele em 3 outros resistores, né? E como eles estão em série, se estão em série, a corrente que passa pelos 3 é a mesma. Então aqui passaria 2 amperes, 2 amperes e 2 amperes. Tudo bem, pessoal? E, de novo, a gente pode abrir esse meu resistor equivalente aqui do meio em 3 outros resistores. Então, aqui a corrente se dividiria, né, entre os 3 resistores. Porém, como a gente sabe que esse resistor aqui é o mesmo que esses 3, se a gente descobrir quanto vale a diferença de potencial nele, é o que seria a mesma diferença de potencial para os 3, porque como eles estão em paralelo, o U é o mesmo, é paralelo. Então, o U é o mesmo. Então, o que a gente pode fazer? Então, vamos começar a responder agora as questões. Ele fala assim, ó, a diferença de potencial no resistor R3 é de 4 volts. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar e vai calcular qual que é a diferença de potencial que passa no resistor equivalente dos 3. A gente sabe o U, que é o que a gente quer descobrir. A resistência equivalente é igual a 4 quintos. E a corrente que passa nele é de 2 amperes. Isso aqui ficaria 8 sobre 5. Isso aqui dá 8 sobre 5. 8 dividido por 5 dá 1,6 volts. Então teria 1,6 volts nesse resistor, 1,6 nesse e 1,6 nesse. Então a 0,3 ou a 0,1 é falso. 0,2. A corrente elétrica através do resistor R1 é igual a 2 A. Certo, né, pessoal? Ó, meu resistor R1 seria esse meu resistor aqui, ó, igual a 4 ohms. E a corrente que passa nele é de 2 amperes. A potência elétrica dissipada pelo circuito equivale a 34,4 watts. Então, como é que a gente vai fazer para calcular isso? A gente sabe que, vou fazer aqui no cantinho, ver se dá para enxergar. Potência dissipada é igual a P vezes P igual a R vezes I quadrado. O R a gente sabe que é 8,8. A minha resistência equivalente, porque ele está falando do circuito, é igual a 2, né? Então seria 2. Opa, eu desenhei um 4. Seria 4. Seria a mesma coisa que 8,8 vezes 4, que vai dar 8,8 vezes 4, daria 35,2 watts e não 34,4. Então a 0,4 é falsa. Aí ele fala também que a corrente elétrica que passa no resistor R2 é igual a 4 ohms. Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? A gente sabe que o resistor 2 é esse resistor aqui da ponta, que seria esse resistor aqui. A gente descobriu que a DDP que passa em cada resistor é de 1,6. Então é só a gente fazer URI de novo para 1,6 com a resistência de 2 ohms. Então a gente faz outro URI aqui, ó. Então U a gente tem que é 1,6, a resistência é de 2 ohms e a corrente que passa. Isso aqui seria igual a 0,8 ampere. E ele falou que é 0,4. Então 0,8 é falsa. E agora a 16. A 16 ele fala que a resistência equivalente do circuito é igual a 8,8. Foi o que a gente tinha calculado por primeiro. Então, correta. Então, as alternativas corretas é 16 a 2, gabarito 18. Pessoal, espero que tenham entendido esse método, espero que não, se não ter ficado meio claro o que eu tenho explicado. Eu sei que é meio confuso, meio complexo, eu dei uma bagunçada aqui também, mas espero que vocês tenham compreendido o meu raciocínio. Se vocês não compreenderam, por favor, deixem no comentário, que eu vou ter, não tenho problema, eu vou lá e explico de novo, sem problemas nenhum. E pedindo também para deixar um like, se inscrever no canal e eu tô pensando agora, até o vestibular da UEPG, postar um vídeo por dia, pegar vários, pegar tipo amanhã postar cinemática,
Na quarta postar dinâmica, na quinta postar hidrostática, termodinâmica, até o vestibular do IPG postar uma questão de cada conteúdo. O que vocês acham? Deixem no comentário se vocês gostariam disso ou não. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ajudado vocês esse vídeo. Fiquem com Deus, bons estudos, até mais. Tchau, tchau.